aprender alemão e resolvi também fazer disso um campo acadêmico. Eu tinha que ter 3 línguas no doutorado e essa foi uma das minhas 3 línguas de pesquisa. Eu tive que justificar, porque eu fazia Romance Languages, e aí eu justifiquei porque eu trabalhava com teatro político, Boal, Augusto Boal, brasileiro, e aí falei, tudo bem, eu vou fazer também uma comparação com o Boal e o Bertolt Brecht. E aí foi por isso que eu estudei 8 anos de alemão e fiz praticamente uma minor, uma concentração mínima em alemão no doutorado, e aqui no Piauí eu coordenei e coordeno esporadicamente a extensão em língua alemã. E vou falar então um pouquinho disso, do alemão, né? Tem muito pano para manga quando a gente fala de língua. Eu não gosto de dar nenhuma definição, nenhuma precisão, até porque eu já fui professora de português fora do Brasil, e é muito complicado você dizer, não é assim, só existe essa possibilidade. Então, quando eu falar aqui, alguns mapas eu peguei da internet, até da Wikipédia, que tem muito material bom, a gente não gosta, diz que é uma fonte que não é muito segura, mas eles têm muita informação atualizada. Então, a gente vai observando com cautela o que eles têm para oferecer e outros sites também, né? A língua oficial, alemão, né? A língua oficial da Áustria, Alemanha, Liechtenstein, que é um país bem pequenininho ali perto da Suíça, língua suboficial ou cooficial da Bélgica, Suíça, Itália, Luxemburgo e Alsácia, e em 42 países no mundo tem comunidades alemãs, inclusive aqui no Brasil. Né? Então, você tem também essa diferença entre o Hochdeutsch, que é o alemão acadêmico, o alemão mais padrão, e dialetos, inúmeros dialetos. Você tem alemão na Itália, você tem alemão, né, em pequenas comunidades. O interessante é notar também que quando você está falando de uma língua que está congelada, digamos assim, no tempo por uma comunidade pequena, essa língua ela é diferente do que é falado, por exemplo, hoje na Alemanha. Então, eu lembro de uma modelo brasileira, Shirley Malcolm, que ela tem uma ascendência alemã, ela esteve na Alemanha e falaram para ela, olha, você está falando um alemão do século XVII. Então, muita coisa que fica congelada, né? Assim como aqui no Piauí, como tem pouca visibilidade fora do Piauí a respeito do português, a gente ainda guarda muitos traços coloniais, né? Muitas palavras, muitos costumes do português colonial. Não sei se vocês sabiam disso, mas só para dar essa contextualização. Né? Então, a língua alemã, ela vem aqui do germânico, né? É uma das línguas da família do grande tronco indo-europeu. Tem semelhanças, portanto, com o inglês, né? Mas ela também tem relação, ascendência de segmentos aí do latim, do francês, né? Então, tudo isso vai constituir o que a gente conhece como alemão. Você vai ver muitas palavras cognatas, né? Nesse site tem o talkandtalk.com, tem o deutschland.de. Esses 2 sites me deram essas informações que eu julguei bem plausíveis. Mais ou menos 130 milhões de pessoas no mundo falam alemão. É a língua nativa mais falada da União Europeia. É uma língua muito usada em vários campos do saber, né? Enfim, para nós aqui que somos da área de humanidades, a filosofia, história, política, muitos estudos nessa área, principalmente se a gente for pesquisar século XX, agora século XXI, mas século XX, principalmente, tem muitos pensamentos que surgiram na Alemanha, né? Eu brincava com meus amigos alemães, o governo alemão até hoje, ele patrocina muito as áreas de humanas, o que é bastante incomum, né? Assim, nas agências de fomento, eles patrocinam muito essa área, então, às vezes, a pessoa tem 1 ano, 2 anos para fazer pesquisa, e o trabalho dela é a pesquisa. Em outros países isso não acontece, você tem que pesquisar e tem que trabalhar ao mesmo tempo, né? Mas eles ainda têm esse patrocínio da intelectualidade, que é muito legal. Então, eles ainda produzem muito conhecimento nessa área, na nossa área. Cerca de 10% dos livros do mundo são publicados em alemão. E aí eu achei outros mapas aqui, a gente pode discutir, mas onde que o alemão é falado? Aí você tem, assim, isso aí dentro da Europa, né?
no preto, você vê a língua nativa, né? Alemanha, e aí você vê os países nórdicos, que isso vai variar, mas você ainda tem uma porcentagem alta de falantes, de 20% a 50%, 10%, 19%, né? Eu já me comuniquei com pessoas em alemão em vários lugares do mundo, pessoas que não sabiam, enfim, que não sabiam inglês, não sabiam espanhol, não sabiam outra língua que eu sabia, e a gente se comunicou em alemão, e o alemão, então, ele é uma língua franca. Na Europa, não só na Europa, no mundo todo, mas na Europa é muito forte isso. Então, você vê, o Kafka era tcheco, mas por que ele escreveu em alemão? Porque alemão era a língua oficial na época, né? Então, você tem muita história da língua alemã também, que ainda ecoa nos dias de hoje em países que não falam mais alemão como primeira língua. Tá? Então, você tem aqui alguns dialetos do alemão na Alemanha, na Áustria, na Suíça, né? Então, no sul da Alemanha, você tem ali a fronteira, né, com a Áustria, você tem muitas variações do sul, né? Algumas coisas, Russdish, servos, coisas que se falam muito no sul, né? Então, eles colocam só aqui variante de Luxemburgo, variante da Bélgica, variante do Tirol do Sul, variante de Liechtenstein. No entanto, você vai ter esse Hochdeutsch aí como uma língua de estudo, uma língua acadêmica que vai possibilitar a comunicação entre essas pessoas, a não ser que as pessoas morem num pequeníssimo vilarejo e elas vivam somente com uma comunidade muito, muito restrita, só com a sua família, né? Existem essas questões em língua, mas se a pessoa sai, se a pessoa estuda, se a pessoa trabalha fora daquela região, se ela convive com outras regiões onde o alemão é falado, ela vai ter a tendência de entender Hochdeutsch, ela vai assistir televisão em Hochdeutsch, né? Ela vai ter acesso a essa língua que é mais unificadora, tá? Esse mapa aqui, ele é bem debatível, mas eu gostei dele, ele fala, inclusive, que no Brasil é uma língua regional. Eu falei, é sério isso? Porque eu conheci já várias pessoas no Brasil que são descendentes de alemães, mas não falam alemão, né? E eles gostam até de dizer, eu sou descendente de alemão e tal. Mas aí, quando você tenta ter uma conversa, eles não falam. Tá? Nesse site, farmwide.com, o alemão aparece como o 13º idioma mais falado do mundo, atrás do português. Eu precisava colocar isso, porque muita gente acha que o português é muito pouco falado, muito desconhecido. O português aparece em 9º lugar, com 229 milhões de falantes. Esse número, eu acredito que esteja um pouco defasado, porque acho que nós temos mais falantes do português, se a gente considerar África, Portugal, Brasil, pelo menos, né? Em Macau, eu já tive em Macau, já tive em Goa, são lugares que têm o português como língua oficial, tem placas em português, mas é difícil você encontrar uma pessoa que fale português de fato. Quando eles falam com uma variação portuguesa, né, de Portugal. Então, os três primeiros idiomas falados no mundo são o inglês, com 1,5 bilhão de falantes nativos, chinês, com 1 bilhão e 300 mil falantes nativos, e o espanhol, com quase 7 mil falantes. Né? Eu acho que isso do chinês, do inglês, a gente sabia, do espanhol também, né? Mas o português é mais falado do que o alemão, certo? Só que eu vou falar do alemão. Então, muita gente cria uma barreira com o alemão. Eu estava num grupo, no grupo de estudos poéticos, que é o grupo de pesquisa ao qual eu pertenço, e que a Solange também pertence, e teve uma discussão sobre isso, sobre o alemão é a língua mais difícil do mundo. Eu vou dizer uma coisa para vocês, né? Que é a minha opinião pessoal, todas as línguas são muito difíceis, porque todas as línguas têm pegadinhas. Todas as línguas têm um problema, né? Eu fico muito triste, muito incomodada, porque como eu sou professora de língua inglesa, eu fico incomodada quando as pessoas dizem o inglês é uma língua muito fácil. Né? Então dá vontade de falar para a pessoa, se é fácil, por que você erra, então? Você tinha que ser perfeitão. Você tinha que ser mais perfeito do que o Obama, que é um cara que é nativo e é culto dentro da língua dele. Você tinha que ser mais perfeito do que um cara desse. Né? No filme Os Dois
papas, acho que é o nome do filme agora, não lembro, mas enfim, que é o Ratzinger com o Papa Francisco ali convivendo. O Papa Francisco fala, eu quero ir embora para casa, porque eu quero parar de falar alemão, desculpa, inglês, já que inglês é uma língua com tantas exceções, e eu fico cansado de pensar em regra e exceção. Aí eu falei, bingo, é isso aí. Porque a dificuldade do inglês está na gramática exatamente nessa quantidade de exceções, e para nós, que falamos uma língua românica, o inglês apresenta várias dificuldades de pronúncia, né? Porque a gente está sempre pensando em padrão. O A e o E fazem esse som, o B e o D, né? Qualquer encontro aí de letras, a gente já tem um padrão de pronúncia. E no inglês você tem várias possibilidades, né? Por isso que é tão famoso nos Estados Unidos e em outros países o Spelling Bee para crianças, porque quando você sabe soletrar uma palavra bem, você é tido como uma pessoa muito inteligente. É uma coisa muito difícil. Então, voltando aqui para o alemão. O alemão é difícil? É difícil. Então, vou mostrar que o alemão é difícil. Por quê? Né? Há muitas diferenças em relação ao português, principalmente na sintaxe. Há vogais que, com trema, se distanciam em termos de pronúncia das vogais que nós temos no português ou em outras línguas românicas. Por exemplo, o O com trema, ele é o O com E, é o E. O U com trema, ele é o U com E. O A com trema, ele é o A com E. O A com trema e o U é o OI. Né? Então, isso é uma diferença em relação ao português. Há 3 gêneros, ao contrário de nós que na língua portuguesa que falamos uma língua que tem 2 gêneros, né? Masculino e feminino, eles têm 3. O feminino, die, o artigo definido feminino, o der, que é o artigo definido masculino, e o das, que é o artigo neutro definido. Aqui os artigos estão no nominativo, tá? Então, quando eles funcionam como sujeito de uma oração, por exemplo. Tá? Porque dependendo do caso, que vai definir a função sintática, essa terminação vai mudar. Então, exemplo de gêneros e vogais. Das Öl, que é o óleo, né, neutro. Die Tür, a porta. Der Führer, essa palavra é importante hoje, porque a gente vai falar do mais famoso Führer que já existiu no mundo, que é o Hitler. Der Käse, die Träume. Há 4 casos: nominativo, acusativo, dativo e o genitivo, o que na prática vai alterar alguns finais de palavras, mudar o sentido, porque se muda a função sintática, mudei o sentido, né? Então, o que era sujeito virou objeto, e assim por diante. Eu coloco aqui alguns exemplos. Se tiver muito rápido, vocês me falam, tá? Der Wagen ist blau. Então, aí, der Wagen, o carro, né? Tá no nominativo, sujeito. E aí, eu coloco ele agora como objeto no acusativo. Ich kaufe den Wagen. Então, eu fiquei com den Wagen, né? Mudou o final do artigo, o final do artigo. Die Tür des Wagens. A porta do carro, que já é genitivo, né? Então, eu coloquei esse S aí para dizer que é a porta do carro, que é o carro possuindo algo. E no dativo, que é objeto indireto, ich gebe meinem Vater ein Geschenk. E aí, meinem Vater, esse M, é do final do dativo, para dizer que eu dei a ele algo, certo? Eu tenho também outra dificuldade em alemão, que são os verbos que se separam, né? Então, eles mantêm uma parte intacta e a outra parte é conjugada. Por exemplo, einsteigen, einkaufen, anrufen. A parte que eu coloquei em caramelo, marrom, é a parte que você vai conjugar. Então, einsteigen Sie bitte ein. Essa parte aqui, ela sempre vai mudar, que eu estou usando no imperativo. Entra, né? Entra no carro, entra no trem. Né? Isso que é einsteigen. Aqui eu tenho wir gehen einkaufen. Não mudei nada,
porque eu estou conjugando esse verbo aqui, tá bom? A gente vai fazer compras. Então, esse aqui ficou intacto como se estivesse no infinitivo. Esse aqui, o gehen, foi conjugado. E aqui agora eu vou conjugar o einkaufen. Wir kaufen etwas ein. Então, eu conjuguei essa parte e coloquei o prefixo no final. Sem tocar nele, ele permanece igual. Tá? E aqui que é o verbo telefonar. Tá? Anrufen. Ich rufe dich später an. Depois eu ligo para você. Ich rufe dich später an. E aí, esse rufa vai ser conjugado. Tá? Sie ruft mich später an. Ela me liga. Wir rufen dich später an. Nós te ligamos. Mas sempre vai ser an. Só o que vai mudar essa parte do verbo. Essas são algumas dificuldades, né? Mas o alemão é difícil? Não. Também não. Porque há muitas palavras cognatas que têm origem no latim. Exemplo, de discussão. Né? Todo mundo sabe o que é, só de olhar para a palavra. Die Tragödie, der Advokat, die Polizei, das Restaurant. Observa uma coisa, que os substantivos em alemão, eles são sempre escritos com letra maiúscula. Então, facilita a identificação. Para mim, quando eu comecei a estudar alemão, eu achava muito bom saber que aquela palavra é um substantivo. Né? Porque, às vezes, a gente está começando a estudar uma língua, a gente tem dificuldade de saber se é verbo, se é substantivo, né? O que é. E aí atrapalha um pouco o entendimento. Mas essa identificação, letra maiúscula, é um substantivo, então já sei mais ou menos, eu posso tentar decodificar a sintaxe, né? Há muitas semelhanças em relação à língua inglesa. Alguém pode dizer assim, não sei nada de inglês. Isso não existe no Brasil, porque nós estamos numa cultura muito influenciada pela língua inglesa. Alguma coisa de inglês você vai saber e você deve ter estudado inglês na escola, né? Porque as mudanças em relação a possibilidades de língua estrangeira nos estudos, elas são razoavelmente recentes. Né? Então, acho que isso afeta mais o pessoal que tem, sei lá, que é adolescente ou mais jovem, mas a nossa faixa etária, que eu não sei quantos anos vocês têm, 20 e pouco, até 30 e pouco, acho que ainda não foram tão afetados com isso. Mas, então, sintaxe e ortografia têm similaridades, muitas similaridades. Então, por exemplo, eu pergunto aqui com você informal, kannst du mir helfen? Você pode me ajudar? E aí, no formal, können Sie mir helfen? E aí, em inglês, eu pergunto, can you help me? Então, também, da mesma forma, eu fiz uma pergunta colocando o verbo na frente, né? E os verbos são parecidos. Helfen parece com help, né? E o kannst parece com can. Talvez o können seja mais diferente, mas ainda assim traz algumas semelhanças, né? Tem gente que fala, nossa, tem palavras muito longas no alemão, né? Mas elas nada mais são do que palavras pequenas que foram colocadas juntas. Então, você vai lê-las separadamente. Não é uma grande palavra. Ou é uma grande palavra, mas, na verdade, são pequenas palavras que são lidas também separadamente. Por exemplo, números, né? Que a gente lê em alemão 3 e 20. 30, aqui não botei. Mas, enfim, depois eu vou corrigir, vou mandar de novo ver esses slides. Já vou para o terceiro envio, mas tudo bem. 23, que é uma coisa só. Eu leio 3 und 20. 86, 86, 6 e 80. E aí, a companhia de seguro de vida, Lebensversicherungsgesellschaft. São 3 palavras diferentes. Parecem uma grande palavra, mas são 3 diferentes. Lebensversicherungsgesellschaft. Há um padrão para a pronúncia de palavras que não guarda as surpresas que o inglês guarda, por exemplo. Você olha uma palavra, 2 O's podem ser U, podem ser então você tem que mais ou menos decorar aí, né? Você tem blood, você tem foot. E o alemão, você tem sempre o mesmo som se você tem sempre a mesma letra. A não ser que seja uma palavra de outra língua, né? Mas as palavras alemãs guardam um padrão na pronúncia. Certo? Então, eu estou aqui para falar sobre graphic novel. Isso só foi uma ideia sobre a língua alemã.
Deixa eu ver aqui, meu tempo, né? Eu tenho algumas coisas para falar e eu quero focar no que deve ser focado. Então, assim, por que graphic novels, né, são importantes hoje? Porque o comic book, ele é livre de amarras comerciais. Ele é escrito por adultos e para adultos, e ele é apto a lidar com questões complexas e sofisticadas. Então, hoje é algo que está sendo muito consumido no Brasil e no mundo. A gente tem muitas edições lindas de graphic novels traduzidas no Brasil ou, né, em seus originais que nós podemos comprar facilmente. E é algo rápido, né? Eu gosto muito de graphic novels porque eu às vezes estou tensa, estou tendo que ler muitas coisas. Com a graphic novel, eu pego, vou pegar uma aqui, eu pego essa graphic novel, Herança do Coronel, que foi traduzida do espanhol pela Comic Zone, né? Então, em uma hora, eu leio uma história, início, meio e fim, e isso me dá uma satisfação. Olha, acabei, fiz uma leitura, né? Concluí. Tá? Nesse tipo de arte, o leitor tem uma exigência multifocal. Precisa estar atento a pelo menos 2 tipos de leitura, as imagens e os textos. Considera-se igualmente que a leitura de uma graphic novel é colaborativa. O leitor adiciona significado ao processo de decodificação. William Eisner, ele foi um dos grandes defensores da graphic novel, porque ele acreditava que poderia haver uma obra como um romance no formato de quadrinhos, com temas adultos e início, meio e fim. Por que nós temos que ter só temas leves em graphic novels, né? Vamos fazer graphic novels para falar de assuntos complexos, de assuntos profundos. E isso hoje eu acho que é uma grande tendência. Você tem graphic novels que falam sobre guerra, muitas, né? Você tem sobre abuso, sobre violência sexual, sobre crianças especiais. Você tem várias temáticas pesadas ou mais profundas, digamos assim, que são abordadas com uma grande beleza visual, né? Eu lembro agora também do Escuta Formosa Márcia, de um quadrinista de Niterói chamado Quintanilha, Marcelo Quintanilha, que ganhou o prêmio Angoulême na França, que fala sobre uma moça que se envolveu com rapazes do tráfico. Então, é um assunto bem profundo e que vendeu muito, que foi premiado. Né? Sobre as graphic novels na Alemanha. No boom do pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, depois de 45, a maior produção de quadrinhos da Europa foi vista na França e na Bélgica. Nas primeiras 6 décadas do século XX, as publicações europeias eram feitas em periódicos e voltadas principalmente para as crianças. Na Alemanha, ainda no século XIX, destaca-se a proposta do Wilhelm Busch, que é o autor do Max Moritz, e ele ilustrava suas histórias com quadros, com 2 meninos que aprontam bastante e por isso causam problemas. Aí eu trouxe uma ideia do que era essa história. Está à venda no Brasil até acho que, não sei se é inglês ou alemão, que eu olhei ontem na Amazon, ou se é português e alemão, mas enfim, tem uma versão bilíngue à venda na Amazon do Brasil, né? É bem bonito e não tem muita diferença em relação a algumas graphic novels hoje, porque graphic novel não é exatamente quadrinho, ela pode ter quadrinhos, mas ela pode ter também só imagens, ela pode funcionar como uma colagem, né, algo do tipo. O importante é o apelo visual, né? Então você vê que existem muitas semelhanças, isso era ainda no século XIX. Não à toa, o nome do maior prêmio dessa área na Alemanha se chama Max Moritz Preis, tá? É o mais prestigioso prêmio para a literatura gráfica na região da Europa, que fala alemão e existe desde 1984, é dado ali na cidade de Erlangen. Então, vamos falar um pouco aí dessas 2 graphic novels que eu trouxe para cá hoje, né? Uma é a Anne Frank's Diary,
que foi traduzida depois para das Tagebuch der Anne Frank e Heimat, ein deutsches Familienalbum, que foi traduzida para o português via inglês, Ponderações de uma Alemã sobre sua terra e história. Tá? Eu não li essa daqui em inglês, a Heimat, eu só li alemão e português. E essa aqui, eu li essas duas versões, mas eu vou explicar um pouco, porque aqui nós vamos ter uma certa complexidade com relação à tradução, já que essa graphic novel é uma adaptação visual, né, de um livro. E essa daqui foi originalmente escrita assim, certo? Elas duas foram muitíssimo premiadas, citadas pelo New York Times como melhores graphic novels do ano, concorrendo ao Eisner também. O Eisner, como eu falei, o Eisner foi o cara que pensou, olha, a gente poderia fazer uma história assim, ilustrada, com início, meio e fim, num formato, tratando de assuntos mais complexos, um formato de romance, e ele, então, ele é tido como um cara que lançou essa ideia, um dos caras, né, mas oficialmente ele é o que vem, que é mais visível quanto a esse lançamento aí, e o nome do prêmio, maior prêmio dos quadrinhos nos Estados Unidos é o Eisner Award, assim como o Max Moritz é o maior prêmio dos quadrinhos na Alemanha, né? Tem as contribuições desses homens para essa área de literatura. Tá bom? Sobre o Diário de Anne Frank, alguém quer fazer alguma pergunta? Tá todo mundo me ouvindo? Eu estou ainda online, eu caí. Aconteceu alguma coisa? Tá tudo bem, a gente está te ouvindo. Tá bom. Obrigada. Eu fico nervosa, assim, um pouco antes de eu começar, deu uns problemas aqui na internet, porque estava chovendo. Então, eu fico assim, gente, tá todo mundo aí mesmo. Sobre o Diário de Anne Frank, foi primeiramente escrito em holandês, né, publicado em holandês em 1947, embora ela fosse alemã. Com o título, esse meu holandês aqui vai ficar meio parecido com o alemão, porque eu não sei holandês. Anne Frank's Achterhuis, que é Anne Frank's Secret Annex. Ela também usou trechos, palavras em alemão e inglês. A gente está falando de uma adolescente de 13 anos que era alemã, né, que tinha uma família alemã, então ela falava com a família em alemão, mas morava na Holanda, né? Ele foi publicado em alemão em 1952. O Otto Frank, pai dela, cuidou da publicação depois da morte. Só que ele editou algumas partes, principalmente as que tinham referências sexuais ou eróticas. Aí na graphic novel você já vê algumas dessas referências, né? Principalmente quando ela fala de homens e mulheres também. Ela fala, por exemplo, que chegou para uma amiga e perguntou para a amiga, vamos comparar nossos seios. E a amiga disse, não, que é isso? E aí ela diz, né, que estava muito interessada nessa amiga e queria dar um beijo na amiga, mas como a amiga já, né, deu uma brecada, ela parou por aí. E depois ela aparece na próxima página, vendo várias estátuas de mulheres nuas, e ela falava como ela entrava em êxtase quando via uma mulher nua, ainda que fosse só uma obra de arte. E depois ela namora com um rapaz que mora no anexo também com ela, o Peter, né, o Peter. O Eric Goldman, que foi o criador da graphic novel, adaptou a versão em inglês juntamente com David Polonsky, ilustrador. Ele foi convidado para criar a graphic novel e uma animação que foi lançada em dezembro de 2021. Não sei se alguém viu a animação, mas é muito interessante. Eu vi só trechos dessa animação, né? Mas ela parece o quadrinho animado mesmo, porque o traço é exatamente igual. Bom, foi o mesmo cara que fez, né? Então, sobre a tradução e adaptação, no diário, no livro, né? Eu li esse livro aqui, ó, tá? Ele tá até bem velhinho, meu livro. Então, no livro, há por vezes mais de um texto na mesma data. A imagem inicial da graphic novel já é a da Anne celebrando seu aniversário e traz menos informações sobre ela. Mas, obviamente, o formato do diário é respeitado e os temas do diário, né? Porque na primeira entry, na primeira, enfim, menção, na primeira data,
ela fala como ela se sentia solitária, porque ela não tinha amigos. Ela faz o diário a amiga dela, que ela chama de Kitty, né? Na graphic novel, não só as datas não se repetem, como algumas datas são omitidas, e as imagens sintetizam várias situações descritas no texto. Tá? Então, aqui algumas imagens para vocês. O livro começa com essa imagem aqui. A graphic novel. No livro, ela já falou várias coisas, né? E aqui você já tem uma imagem. É o aniversário dela, tem um bolo, tá todo mundo ali comemorando, celebrando, né? E ela fala como ela tá se sentindo sozinha e tal, né? E como ela queria que o diário fosse amiga dela, né? Então, aqui eu trouxe alguns trechos para a gente comparar. Graphic novels de Anne Frank, em inglês e alemão, tradução baseada em opções culturais, né? Então, eu vou mostrar algumas partes aqui. No one would believe me, but at the age of 13, I feel totally alone in this world. Niemand kann verstehen, dass ein Mädchen von 13 ganz allein auf der Welt steht. Então, eles trocaram aí na tradução de believe para verstehen. Eu não sei se alguém sabe, né, qual a diferença, mas o believe é acreditar e verstehen é entender. Então, às vezes, é só uma questão, uma escolha para ficar mais claro, né? Mas o sentido geral, basicamente, é o mesmo, né? Agora, aqui muda bastante. She does like to be the center of attention, doesn't she? Ela gosta de ser o centro das atenções, né? Em alemão, fica muito diferente. Wo bleibst du denn an? Mach endlich deine Geschenke auf. Onde é que você está? Por favor, faz o favor de abrir logo esses presentes. Então, existe uma diferença muito grande, né? Aqui, ela teria se colocado como centro das atenções. E aqui, vem cá, abre logo isso, né? Uma visão mais prática, aqui existe uma crítica, né? A personalidade dela. Você gosta de aparecer? Por que você não faz logo o que você tem que fazer, né? Então, a gente pode entender essa questão aqui como eu entendo como uma questão cultural. Né? Talvez aqui, se eu dissesse que você gosta de ser o centro das atenções, fosse mais ofensivo, mas num mundo anglófono não tão ofensivo, ou isso é uma brincadeira mais comum, né? Até no Brasil a gente faz muito essa brincadeira também, né? Você pensa que o mundo gira em torno de você, né? Ok, então aqui, deixa eu tentar aumentar aqui, assim, né? Você tem uma imagem dela casando, é uma coisa que a mãe fala sempre para ela. Recently, mother's always asking me who I'm going to marry when I grow up. Só essa parte, né? E aí, aqui, em alemão, Mutter will immer wissen. Então, minha mãe sempre quer saber. É uma diferença muito sutil, mas é uma diferença, né? Ela sempre me pergunta, ela sempre quer saber. Porque esse sempre querer saber pode não ser através de perguntar, né? E aqui no inglês, no original dessa graphic novel, sempre quer saber, certo? Ok, então é um material que alterna muito episódios trágicos, né, da Segunda Guerra, ela vivendo ali com a família num esconderijo, que era parte do escritório do pai, atrás de uma estante, onde as pessoas não imaginavam que pudesse ter alguma coisa. Ela mora com a família, mora com outra família, né, a família do rapaz com quem ela depois vem a se envolver, o Peter. Ela narra esse cenário de guerra, de destruição, a destruição do Hotel Carlton, por exemplo, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Né? Então, acabou aqui o hotel, acabou, né? E ela fala também da questão da comida, como eles comem mal, eles têm que comer uma coisa de cada vez, porque não tem como ter muita variedade de comida. Então, uma época eles comem só feijão, outra época eles comem só comida enlatada, só batata, e as coisas vão apodrecendo também, né? Porque eles não conseguem, às vezes, consumir tudo ali que eles têm, até um tom de pensar, de imaginar um futuro melhor, né? Assim,
ela querendo sempre ler dentro da banheira, com um empregado lá atendendo, você quer mais pudim? Eu quero uma cópia da Odisseia, né? E aí um cara tocando violino para ela, eu queria que você tocasse mais pianíssimo, que é mais, enfim, menos forte, né? E aí a outra mulher que mora lá, a mãe do Peter, querendo doces variados, né? E comendo depois que eles saírem de lá. A mãe dela tomando muito café. Os sonhos de coisas simples, né? Eu acho que a gente consegue pensar nisso por causa da pandemia, né? A gente pensava, em inglês a gente fala we take it for granted. A gente não dá valor a coisas que vêm facilmente para a gente, e depois, durante a pandemia, nós realmente começamos a dar valor a pequenas coisas, a ver um amigo, a sair sem máscara, enfim, abraçar pessoas, beijar pessoas, e ela está nessa situação aí de isolamento, né, na qual ela pensa em coisas, de repente, pequenas, mas que vão fazer uma grande diferença e darão prazer a ela, né? E aí, aqui tem uma ideia, né, do que é lá, o anexo. Isso aqui é porque eu quero falar de alemão, mas eu também quero mostrar essas obras, são muito bonitas, né? O que ela levaria aqui para uma viagem aos Alpes, né? Então, o que estaria na mala dela, certo? Até uma dica aqui para um dentista que vai morar com eles depois, sobre as regras que devem ser seguidas. Isso aí, lógico, é uma brincadeira dela, tentando ser a grande chefe do espaço, né? Mostrando, olha, álcool é só para propósitos medicinais, animais de estimação só no sótão, etc. Tá? Ok, depois, o que acontece, né? A família foi capturada no anexo e ficou em campos de concentração. Margot, que era a irmã dela, e Anne foram transportadas de Auschwitz e levadas para Bergen-Belsen, um campo de concentração perto de Hanover. Mas uma epidemia de tifo as matou com poucos dias de diferença. Provavelmente elas foram enterradas em valas comuns em 1945. Isso está na graphic novel, no epílogo Afterward, né? E, bom, é muito triste, gente. Eu tive a oportunidade de ir para Auschwitz e não fui. Eu estive na Polônia bem perto e eu não fui, porque eu falei, eu não vou aguentar. Eu fico até emocionada assim, porque eu falei, eu não quero pensar no que eu não quero ver, eu não quero saber mais do que eu já sei sobre Auschwitz. E eu perguntei para alguns turistas que estavam na Polônia também, e eles falaram que é muito ruim, que acaba com o seu dia, com sua... É lógico, do ponto de vista histórico, vale muito a pena, mas é um trauma, é um grande trauma visitar Auschwitz. Ok. Então, ainda aí, no diário da Anne Frank, você tem uma nota do adaptador, que é o Eric Folman, que ele fala que a tarefa mais difícil seria reter apenas uma parte do diário original da Anne e ainda ser fiel ao trabalho como um todo, né? E depois, a tentativa que eles fizeram de preservar o seu poderoso senso de humor e o seu sarcasmo, certo? E agora eu quero ver Heimat. Até aqui tudo bem? Alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa nesse momento? Professora, tem vários comentários no chat. A senhora gostaria de saber de alguns? Não? Deixa para o final. É melhor, né? Não sei quais são os comentários. Eu fico curiosa, sabe? Eu sou muito curiosa. Alguém fala assim, tem um negócio para te falar, mas eu vou te falar depois, eu não vou falar agora. Então tá certo. Aqui, assim, alguns comentários estão assim. Vamos lá. No início, quando a senhora se referiu às línguas, né? Qual é a língua mais falada? Então, o professor John disse que em Macau o português é a quinta ou a sexta língua após o Cantonese, o Mandarin, o Indonesian, o Filipino e o English. E aí a Márcia Coelho disse que concorda que todas as línguas são difíceis de aprender.
E aí a Michelle comenta que ela passa a mesma raiva quando alguém diz que espanhol é fácil. Depois, a Edileide diz que sou professora de idiomas, leciono inglês, italiano, francês, espanhol, português e latim. Estou ensaiando aprender alemão, embora o alemão seja a segunda língua falada em minha casa, pois meu esposo é alemão, mas tenho dificuldade em pronunciá-lo e ordenar as frases. Depois, outros comentários sobre o fato de aprender inglês e alemão. Aí a Márcia Coelho diz que alemão tem uma vantagem, no ponto de vista dela, em relação ao inglês e ao francês, porque ela disse, a gente lê o que está escrito. Em seguida, o Vladimir Batista diz que uma coisa de alemão que facilita é que as pronúncias das letras são quase sempre constantes, ao contrário do inglês e português, que variam muito e ainda tem várias exceções. Agora, depois, mais para baixo, o Ricardo Pinheiro faz uma pergunta. Se existe... por gentileza, pode comunicar algo a respeito da colaboração de mulheres? Como assim? Não entendi essa parte de colaboração de mulheres. Não. Ricardo, você gostaria de falar? Vou explicar a sua colocação, a sua pergunta? Ricardo? Não? Oi, boa tarde. Consegue me ouvir? Boa tarde. Sim, consigo. Perfeito. Então, começou a ficar um pouquinho fora do tempo, né, depois de quando a professora começou a falar sobre um ou dois desenhistas, né, enfim, da graphic novel, e por isso ficou um pouquinho, então, anacrônico, né, a pergunta. Claro que eu confesso que um pouquinho faltando algumas coisas também na pergunta. Mas assim, se tiveram essa aqui, mulheres que foram premiadas, enfim. Então, a Nora Krug, ela é alemã, ela é ilustradora também das graphic novels dela. Certo? Ela é uma mulher que ilustra, uma das mulheres que ilustram. Mas tem muitas mulheres, agora eu não vou lembrar o nome dela. Meu Deus, porque o nome dela é coreano, eu tenho assim, pronome seríssimo. Kyung-suk Gentry Kim, que escreveu A Espera, que escreveu Grama, que chegou aqui para mim ontem, publicada pela Pipoca Nanquim. Ela ilustra as graphic novels dela. Eu acho que está tendo... eu não vou dizer para você que é 50-50, eu acho que ainda são muitos homens que dominam esse mercado, como todos os outros, mas as mulheres estão começando a aparecer bastante também. Eu queria poder depois dar uma estimativa, mas eu não sei, porque eu não fui atrás disso. Mas eu acho que tem mulheres muito premiadas já. Essas são duas que eu falei. Essa da Heimat e a outra da Espere de Grama. E do Jun também, que ela lançou agora, a coreana, né? Que eu mencionei, ela lançou o Jun, que é uma obra sobre um menino autista. Certo? Então, quando eu mostrei para a Solange, eu falei, Solange, acho que eu vou falar sobre graphic novels. Eu tinha uns comentários para fazer aí, né? A questão de Macau, que o professor John Milton falou, né? Em Macau, eles voltaram com essa coisa de português ser oficial e aparece lá muitos avisos em português e tudo isso, mas é difícil você achar falantes de português em Macau. Eu vi um cara que falava português de Portugal, né? Eu fiquei lá uma semana para fazer um trabalho com a Associação Associação Internacional dos Lusitanistas, né? Quer falar alguma coisa? Não, eu posso falar alguma coisa, sim. Eu pensei que Macau indo para a China que português fosse sumir. Muito pelo contrário.
Os Não, chineses investiram muito no ensino de português em Macau, sim, mas agora a maior parte dos professores vem do continente, o mainland. E, sim, e nas várias vezes que eu estive lá, eu percebi também portugueses abrindo negócios. Macau é sim, riquíssimo. Per capita é um dos lugares mais ricos no mundo sim, inteiro. E um centro também turístico. Então, também. os chineses tem gente investindo para fazer Macau um lugar um pouco diferente. E claro que Uhum. também tem os cassinos. ah, não tem cassino no continente, só em Macau. Uhum. Recentemente houve alguns escândalos em relação aos cassinos, mas lugar muito, muito estranho. A escola tradicional Eu fiquei portuguesa. hospedada num cassino, um hotel cassino, né? Sim, sim. Aí, É. sim. Pois é, teve uma moça também que falou sobre a língua espanhola. Eu acho o espanhol também muito. As pessoas têm um olhar muito preconceituoso com relação ao espanhol. O espanhol é muito difícil. E isso foi falado. Eu estudei 4 anos de espanhol. Até hoje tem vários momentos que eu me embanando todinha. Né? Eu já trabalhei muito com espanhol, mas é uma língua que eu falo, é muito complicado ser muito semelhante ao português. E isso foi mencionado pela professora que deu a aula de espanhol. Ela falou que às vezes traduzir um texto tão parecido com um texto na sua língua mãe acaba dificultando mais do que facilitando, né? Eu acho que tem um microfone aberto aí. Posso Não, continuar? meu, Alguém deve quer ser falar meu, mais? deve ser meu, deve ser meu. Ok. Eu desliguei agora. Por Alguém quer hora, falar mais alguma coisa? por hora é só, professora. Se alguém quiser falar, pode levantar a mão ou então escrever no chat. Cássio, Tá você bom. não falou a citação de Pontos of Being Ah, Honest? sorry. Ah, é verdade. Verdade, passei. O professor John lembrou do Oscar Wilde, The Importance of Being Honest. Oh, adoro. Isso. Quando a Cecily, ela fala, coming over very slowly. But I don't like German. It isn't at all a becoming language. I know perfectly well that I look plain after my German lesson. Então, assim, eu sou a pessoa mais, usa um termo pesado, que é a pessoa mais vira-lata do mundo. Porque eu amo todas as culturas e eu fico encantada com a sonoridade de todas as línguas. E eu também gosto de todos os tipos de comida. Isso é um ponto assim, que eu fico muito entusiasmada. Então, é por isso que eu falo vira-lata, porque eu não defendo nenhuma. I don't defend one over the other. Eu não defendo uma sobre a outra com relação à outra. Né? Eu fico encantada. Eu acho engraçadas ou estranhas, de repente, até eu começar a estudar. E quando eu começo a estudar, eu fico encantada. Acho maravilhoso. Né? Mas isso aí é uma questão muito pessoal. Professora, tem mais uma. A Maria Carolina escreveu agora aqui sobre Heimat, da Nora Krug. Você sabe se a própria escreveu em inglês e alemão ou se algum dos dois foi traduzido? Ela escreveu em alemão, Heimat. É Heimat, se é em alemão é Ei, som. Então, Heimat, perfeito. Então, ok. só em alemão, em inglês não. Em inglês, então, Em houve inglês, uma tradução, né? uma tradução, certo? É. Por hora é isso, obrigada. Tá, obrigada. Então, quando eu mostrei para a Solange essa capa, a Solange tem que dar o crédito para ela, porque ela mencionou essa imagem, né, romântica aí, essa pintura do século XIX, 1818, do Caspar David Friedrich, Der Wanderer über dem Nebelmeer. Então, The Wonder Over a Sea of Fog, que em português é, digamos, um andarilho sobre um mar de névoa, né? Que representa esse contato aí com a natureza, esse questionamento também, né? O centro sendo o ser humano, mas questionando, né, essa ligação, questionando a nossa função no planeta,
né? Por que é que nós estamos aqui, né? E o que nós estamos fazendo com tudo. Enfim, tem muitas interpretações sobre essa pintura, porque é uma pintura, então, né? Essas interpretações todas são feitas como imaginações, como pessoas conjecturando, né? O que pode ser. E aí tem uma inspiração clara, né? Eu só vi depois que a Solange chamou minha atenção, isso aí quando a gente começou a falar sobre essa proposta do curso. E aí, realmente, esse livro é uma grande indagação sobre quem ela é, sobre o que a Alemanha fez com os judeus, sobre o que a Alemanha fez com as pessoas, né? Sobre o que é a guerra, né? E, infelizmente, esse tema sempre muito recorrente, a guerra é um tema muito, infelizmente, atual, né? Para que serve essas guerras, né? De fato, para que serve, né? Enfim. Então, Heimat tem 2 versões em inglês, tá? E eu não sei se é Scribner, o nome da editora, ou se é Scribner, porque pode ser a pronúncia em inglês ou em alemão, né? Então, né, por essa editora foi traduzido como Belonging, A German Reckons with History and Home. E tem uma versão da Penguin Books, Heimat, A Family Album. Então, o tradutor para o português, que é o André Charnobai, eu acho que é assim que se fala o nome dele, porque me lembra que é uma pronúncia eslava, né? Ele usou a da Penguin, tá escrito, né? Se vocês, eu acho que todo mundo sabe, mas se não souberem, quando a gente pega um livro, a gente vê de onde foi tirada aquela versão. Lá no início tem traduzido e tem lá a informação, né? Que título, que editora, que autor, que escritor, enfim. Tem as informações da obra original que o autor usou para fazer a tradução. O tradutor para o português usou a versão da Penguin. Então, ele usou Heimat, A Family Album. Mas ele se guiou pelo subtítulo da Scribner. Heimat, então ficou Heimat para sua terra e história, que é muito mais próximo do que esse aqui, subtítulo, né? German Reckons with History and Home. Só que esse belonging não foi traduzido para o português, que é pertencer, né? O pertencimento. Então, assim, o processo de tradução que eu notei, né, no Heimat alemão e o Heimat português, embora eu não tenha examinado o texto em inglês, que foi o texto que o tradutor do português usou, né? Mas eu vou considerar os 2 textos, alemão e português, tá? Tradução literal, mas novamente via língua inglesa, com algumas poucas adaptações. Num segundo momento, opção por não traduzir alguns termos de significado transparente, mas o restante do texto foi traduzido. Opção por não traduzir alguns termos, mas explicar alguns desses termos, porque não existe equivalência em português. Tá? E aí eu tenho que dizer, eu não sei se o tradutor do inglês fez a mesma coisa, se ele optou por explicar, tá? Mas acredito que sim, né? E aí eu deixo, como alguns professores aqui de outras línguas deixam um clamor, um pedido, eu acho que é muito necessário que existam pessoas estudando alemão no Brasil, porque muitas coisas são traduzidas via inglês. E cada vez que você traduz de uma língua, você vai perdendo um pouco, né? Então, é muito importante. Eu vejo coisas de francês, né, que deveriam ser, de repente, traduzidas em francês, ficaria mais claro, mais próximo do original, mas elas são traduzidas via inglês, né? Mas vamos ao que interessa. Então, nós temos aí um momento. Esse livro, Heimat, ele é riquíssimo, né? Graficamente, ele tem vários estilos de desenhos, ele tem reprodução de documentos, muitas cores, ele é muito belo. Cada página dele, assim, é uma grande surpresa visual, tá? Então, isso aqui é uma conversa, né, que ela diz ter com a mãe dela. E aí eu falo que esse é um exemplo de tradução, entre aspas, literal, porque procura ser mais próximo do texto que traduziu, certo? Sind Juden böse? Então a pergunta é, os judeus são maus? Natürlich sind sie nicht böse. Mas é claro que não. Wer hat dir
denn das erzählt? Quem disse isso a você? Né? Não sei, vou deixar mais próximo aqui. E ela fala, mein Religionslehrer hat gesagt, dass die Juden Jesus getötet haben. Meu professor de religião disse que os judeus, literalmente é isso, que os judeus mataram Jesus. Tá? Então, por isso eles seriam maus, né? Que eles mataram Jesus. Tá? E aqui em português, a minha professora de religião disse que foram os judeus que mataram Jesus. Então, ao invés de ser que os judeus mataram Jesus, percebe que tem uma construção enfática aí, né? Que foram os judeus que mataram. E a gente usa essa construção em português. É uma construção mais da oralidade. E isso é interessante notar também em graphic novels. Essa, principalmente, tem muitas construções coloquiais. E aí, precisa ser uma pessoa que viva ali dentro do cotidiano da língua mesmo, né? Ela tem poucas questões literárias, mas uma ênfase na oralidade. Então, eu queria mostrar isso. E a tradução quase literal, porque essa mulher acaba casando com um judeu, né? Nos Estados Unidos. E aí mostra, né, essa figura linda de um bolo de casamento. E ela fala, auch die Heirat mit meinem jüdischen Mann endet nichts an meinem Schamgefühl. Vou ler de novo. Auch die Heirat mit meinem jüdischen Mann endet nichts an meinem Schamgefühl. Até o casamento, ou também o casamento com o meu marido judeu, não muda em nada o meu sentimento de vergonha, né? Literalmente. E aí, em português, né, nem mesmo ter casado com um judeu diminuiu a minha vergonha alemã. Certo? Então, aqui você tem um acréscimozinho, né? Minha vergonha alemã. Porque aí eu começo a falar como um povo, né? Eu tô dando voz ao povo, a tudo que esse povo fez, não sou só eu, né? Em alemão, não tem isso. Eu não falo de vergonha alemã em alemão, mas eu falo no texto em português. Eu falo meu sentimento de vergonha. Isso é bem forte, porque, na verdade, é uma ofensa ao povo, né? Eu descobri, assim, a duras penas que é muito complicado você falar sobre a Segunda Guerra Mundial com os alemães. Tá? Eles se sentem ofendidíssimos, tem pessoas até que evitam falar com você depois. É muito complicado, é um assunto que realmente deve ser evitado, eles têm muita vergonha, muita vergonha desse tópico, é um trauma comunitário, né? Algo assim que afetou a todos eles e afeta hoje ainda. Eles realmente não gostam, sentem um constrangimento, de novo, muito grande com isso, né? Então, isso não consta, essa expressão, vergonha alemã, não consta no texto em alemão, só no texto em português. Não sei se está no texto em inglês, tá bom? E aí, ó, também, de novo, isso aqui é um tio, né, que ela busca, que morreu e tal, eles não sabem muito sobre o tio. E aí, uma tradução quase literal. Kannten Sie meinen Onkel? Ja, sicher, sagt Theo. War gerade mal ein paar Jahre älter als ich. Was war für ein Mensch? Theos Augen beginnen unter den buschigen Brauen zu leuchten. War groß, blond, athletisch. Voller Lebensfreude. Ein Strahlermann. Eine echte Führerpersönlichkeit. Blond? Frage ich mich. Ein Führer? Mein Onkel. E aí, em português... Você conheceu meu tio? Sim, é claro, disse Theo. Ele era só alguns anos mais velho do que eu. Como ele era?
Os olhos de Theo se iluminaram sob suas sobrancelhas espessas. Ele era alto, loiro, atlético, cheio de vida. Ele emanava felicidade. Um verdadeiro líder. Loiro? Quem diria? Um líder. Meu tio. Quem diria? Em alemão tá frage ich mich, que é eu me pergunto. Eu me pergunto. Alguma coisa? Tô ouvindo um áudio aí. Alguém quer falar alguma coisa? Eu tô ouvindo um microfone. É alguém com o áudio aberto. Professor, enquanto eu procuro o áudio aberto aqui de quem é uma dúvida que ficou. O Heimat pro inglês, ele foi traduzido para o inglês de uma segunda versão ou ele foi traduzido diretamente do alemão? Do alemão. Diretamente do alemão. E do alemão, original da Nora Krug? Sim. Ah, então tá. Na verdade, é muito fácil encontrar traduções do alemão para o inglês. Tem muitos tradutores de alemão que trabalham com língua inglesa e nos Estados Unidos e na Inglaterra. Tem muita demanda, enfim, e existem muitas pessoas que falam alemão bem, que estudam, né? É um campo muito grande para alemão nos países anglófonos, pelo menos nos principais aí, em termos de publicação, né? Certo. E com relação ao português, veio também do alemão ou ele passa pelo inglês para depois para o português? Passou pelo inglês. Lembra que eu mostrei aqui, ó? Perfeito. Não, eu não examinei o texto em inglês, que foi intermediário do tradutor. O tradutor do português, ele usou o inglês. Perfeito. Certo? Embora que em inglês tenha duas publicações, uma de 2018 e outra de 2019. Perfeito, professora. É isso. Obrigada. Muita coisa, né? Muita informação. Mas é bom que a gente retoma e pega mais detalhes ainda. Obrigada. Eu que agradeço. Então, assim, é importante aqui você olhar, porque ela tinha esse desejo, ela volta a alguns arquivos da cidade dela natal, e ela tem o desejo de descobrir as pessoas da família dela que foram associadas ao partido nazista. E ela tem muita vontade de não descobrir ninguém. Então, sempre essa busca para saber se as pessoas estavam envolvidas em política, se elas estavam envolvidas com o extermínio de judeus, e aí aparece a palavrinha de novo, Führer, né? Que era a palavra que os seguidores do Hitler usavam para se referir a ele. Führer, mein Führer, que é o quê? Meu líder. Na verdade, é o meu guia, né? Também pode ser, né? Meu guia. Então você está dizendo para aquela pessoa, você tem o comando na minha vida. É tão profundo assim, né? E é uma palavra usada para líderes de uma forma geral. No caso do Hitler, eles tinham essa obsessão, né? Quem seguiu o Hitler tinha essa obsessão com ele. Então, em português, líder. Você não vai associar essa palavra ao Hitler, mas em alemão você vai associar. Certo? E aí algumas das dúvidas que ela traz no livro. Wie kann man begreifen, wer man ist, wenn man nicht versteht, woher man kommt? Que em português, né, de novo, a mesma evocação a essa obra inicial, né? Aqui, lá de 1818. Tá? Como saber quem você é? Você não entende de onde veio. Certo? E, basicamente, o alemão diz isso mesmo. Tá? Esse man aqui é o que a gente chama em inglês de general you. Né? Como é que você sabe fazer algo se você não sabe outra coisa? Então, man é o você geral, né? Todas as pessoas. E aí o que acontece no final, né? Essa pessoa ainda está viva
E esse livro traz realmente uma pegada, por assim dizer, mais filosófica, né? Ela traz alguns questionamentos e não necessariamente respostas. Então, was für eine Familie wären wir, wenn kein Krieg gewesen wäre? Que tipo de família nós seríamos? Aqui em alemão, né? Que tipo de família? E em português, quem seríamos como família se a guerra jamais tivesse acontecido? Então, assim, adaptações mais para que seja mais fluido, né? Para que a leitura seja mais fluida. Normalmente a gente fala em português, né? Quem seríamos como família, mais do que tipo de família seríamos nós, se bem que é possível também. Só tentando aí justificar essa tradução, né? Tá bom, deixa eu ver. E aí tem alguns vocábulos, né, na tradução que não são traduzidos e não são explicados, eles aparecem lá. Né? Ela vê, por exemplo, um relatório aqui, vai lá nos arquivos da cidade e começa a perguntar qual era a relação daquela cidade com os judeus. E, né, você tem aqui as respostas, 99999, né? O partido político, né, dos nazistas, e 999. Ok, você tem as perguntas e as respostas, são respostas bem objetivas, né? E aí, em português, você tem aqui, ó, as respostas em alemão, tá? As respostas em alemão, mas o texto está traduzido para o português, talvez para trazer mais um pouco daquela realidade, né? Ok. E aí você tem que ela falando, por exemplo, quando ela viajava para o exterior, né, que ela carregava culpa com ela mesma. Todo mundo, então estava numa festa aqui na Inglaterra, party, que é a mesma palavra, né, que se fala em inglês, party, ou party, dependendo da sua pronúncia. Na Inglaterra, certo? E as pessoas olhavam para ela e falavam Heil Hitler. É saudação ao Hitler. E isso a gente poderia falar, né, salve Hitler, em português. Mas ficou essa saudação universal para o Hitler, ou para os que estavam de acordo, né? Heil Hitler. Né? Então, quando as pessoas perguntavam, woher kommen Sie? Você é de onde? Deutschland, Alemanha. Aí, isso aqui no Japão, não é mais na Inglaterra, a mesma coisa acontecia. Heil Hitler. Era uma espécie de chacota, né? Em português, o texto foi traduzido, mas o Heil Hitler ficou lá. Né? Lá da Alemanha, Heil Hitler. Imagina também você estar em qualquer lugar do mundo e você ser associada a um genocídio que está acontecendo, né? E coisas do tipo. Então, eu há pouco tempo, no Japão, tinha uma grande amiga da Rússia, que foi pesquisadora também, e eu, depois de um tempo, tentando pensar o que eu ia falar para ela, eu mandei uma mensagem, falei, olha, eu sinto muito porque está acontecendo essa guerra, e eu sei que vocês não concordam com essa guerra. E ela falou, inclusive, que vocês estão sendo prejudicados por conta dessa guerra. E ela começou a chorar muito, ela falou, a gente realmente não concorda com essa guerra. Né? Mas agora, todo lugar que a gente fala que é da Rússia é um grande problema, porque as pessoas ligam, nos conectam a essa guerra e ao Putin, etc. Aqui um outro exemplo, tá, de uma parte que não foi traduzida, é que quando a mãe dela falou para ela, né, que os judeus não eram isso antes, né? É porque como eu dividi aqui em estilo, nas características da tradução, esse texto ficou depois, mas ele é mais perto desse texto aqui, ó. Tá? Desse texto aqui, quando ela pergunta para a mãe se os judeus são ruins. Então, eles não traduziram essa palavra Jude.
ela resolveu fazer uma estrelinha, né, e botar na blusa. Falar, mas já que os judeus são legais, eu vou fazer uma estrelinha e vou costurar na minha blusa nessa palavra, Jude. Ok? Aí a mãe dela falou, minha filha, eu não acho legal, não. Você não está entendendo, eles não são maus, mas não é bom ser judeu. Né? Em português, aí, eles traduziram tudo, menos a palavra Iuda, e não explicaram, tá? Então, um dia minha mãe entrou no meu quarto bem quando eu estava costurando uma estrela amarela com a palavra Iuda na manga do meu casaco. O que você está fazendo? Ela perguntou. Eu fiz essa estrela e vou usá-la em solidariedade aos judeus. Eu acho que não é uma boa ideia. Confusa, desfiz o meu trabalho, né? E nunca foi explicado, porque é uma palavra cognata. Então, eu acho que o sentido fica bem transparente aí. Alguns vocábulos não são traduzidos e são explicados. Por exemplo, quando ela fala, aqui da importância, né, das florestas na Alemanha. Então, tem nomes aí compostos. Por exemplo, Waldeinsamkeit, que o português explica solidão da floresta. Ou Waldfinsternis, obscuridade da floresta. Ou Waldunraust, estar cercado por uma floresta farfalhante. Waldsterben, extermínio de florestas, né? Em alemão, não tem, logicamente, essa tradução, porque, enfim, essas palavras são entendidas, né, por quem fala alemão. Então, elas aparecem aqui sem nenhuma explicação. Tá? Em português, o tradutor, né, explica a palavra. Tá bom? Professora. Oi. Oi. Veio uma dúvida aqui no chat a respeito da palavra Führer. O pessoal quer saber se depois de Hitler essa palavra deixou de ser usada pelo peso de significado que ela carrega, se foi colocada uma outra palavra no lugar, ou se ela foi ressignificada e continua a ser usada, se a senhora sabe colocar a respeito. Eu não sei, tá? Porque essa palavra é uma palavra geral, mas assim, né? Ela já existia na língua, né? E ela foi usada por ele e ela teve essa ressignificação. Eu acredito que hoje muitas palavras são usadas de língua inglesa, né? Como coach, como leader. Porque em muitas línguas as pessoas gostam de usar palavras em inglês. Então eu acredito que essa palavra tenha sido diminuída, sim. Eu acredito, mas eu não posso te dar certeza. Eu teria que estar na Alemanha agora, eu teria que ter muito contato agora com a realidade alemã, porque como a língua é uma coisa muito dinâmica, né? Mas acredito que algumas pessoas evitem, sim, usar essa palavra. Ok, professora, obrigada. Obrigada também. Então, aqui, sobre o pão também acontece a mesma coisa, né? Que ela fala, no texto em alemão, a autora menciona os tipos de pão, Schwarzbrot, Hat, Brot. E aí, em português, o tradutor resolveu explicar. Schwarzbrot é o pão preto, Abendbrot é o pão noturno, Brotzeit é a hora do pão, Freiheit und Brot, liberdade e pão, porque, na verdade, o pão é algo muito forte na Alemanha, né? Eles fazem uma refeição por dia com pão, pelo menos, né? Então, aqui até a gente vê a tradicional refeição noturna, que tem uma seleção de pães fatiados com queijo e salsichas, é chamada de Abendbrot, né? Então, isso acontece sempre, eles têm vários tipos de pães também, né? Padarias alemãs, aqui já teve alguma padaria alemã, no Brasil mesmo a gente tem, né? No sul, em alguns outros lugares, eu sei mais no sul, né? Eles têm muitos tipos de pães, certo? Ok. Tem um episódio aqui que é citado, né? Que depois da guerra, um grupo judeu radical, Nakam, Vingança, que queria vingar as vítimas do Holocausto, envenenou
vários pães e aplicou um veneno em 3.000 fatias em Nuremberg, no sul da Alemanha, meio da Alemanha. E aí 2.000 prisioneiros foram envenenados, mas nenhum morreu. Ele fez isso, lógico, em campos de prisioneiros, né? E aí... Ok, então assim, já numa reta final aqui, eu queria falar um pouco de algumas referências literárias de Heimat, porque tem essa questão da literatura alemã. Ela vai falar também do Dr. Seuss, que é um autor muito famoso da literatura infantil estadunidense, muito, muito famoso nos Estados Unidos. Eu, na época do doutorado, fiz um curso chamado Performance of Children's Literature. A gente ia para as livrarias e fazia contação de história, dramatização, e normalmente pediam Dr. Seuss. Ele trabalha muito com a sonoridade das palavras e era um excelente ilustrador. E ele também se envolveu em política contra o nazismo, né, a favor dos Estados Unidos. Ele foi muito, muito ativista com relação a isso. Ela faz uma referência a ele. Mas eu queria falar das referências da literatura alemã, né? Então, a questão da floresta, quando ela fala da floresta, ela fala sobre como os irmãos Grimm disseram que a floresta era importante para a cultura alemã. Então, mostra aqui umas ilustrações, que sempre tem floresta, no livro Os Contos dos Irmãos Grimm, que foi publicado pela Taschen, foi publicado em inglês originalmente, e também tem em português. Então, essa é uma ilustração aqui da Branca de Neve, tá, de 1911. Depois você tem uma ilustração da Bela Adormecida, sempre a floresta, muito presente. Era essa parte que eu queria mostrar mais. E uma ilustração da Chapeuzinho Vermelho, sempre está lá a floresta, né? Ok? E eu queria falar com vocês desse livro que eu amo, mas ele é muito assim, para nós que lidamos com literatura infantil brasileira, ele é um choque, né? Que é o Struwwelpeter, do Heinrich Hoffmann. Ele foi publicado aqui 20 anos antes do Max Moritz, mas é mais ou menos a mesma coisa. São meninos, crianças que fazem bagunça, que desobedecem regras e aí são punidas. Essa é a história mais trágica. Essa aqui é uma imagem do livro, tá? De Heimat. E esse aqui é do livro, é um trecho do livro mesmo, Struwwelpeter, que tem essa capa. Também é vendido pela Amazon do Brasil, tá? Em alemão, e se eu não me engano também tem uma versão bilíngue alemão-inglês. Essa história é muito triste, gente, mas eu tenho que contar para vocês, tá? Para vocês ficarem chocados junto comigo. O que acontece? Isso aqui é a história de uma menina que ela gostava de brincar com fósforos, né? E a mãe dela falava, não brinca com fósforo, minha filha, porque é muito perigoso. E ela gostava mesmo assim, porque a cor do fogo a atraía. Ela gostava de ver o fogo queimando, e aquelas nuances, né, de cores. E, de repente, ela fala, tudo bem, eu vou brincar com fósforo do meu jeito, porque eu só quero olhar o fogo, não há de acontecer nada de ruim. E aí, ela começa a brincar com os fósforos. A roupa dela pega fogo, né? Ela pega fogo. Ela pega fogo totalmente. O cabelo dela pega fogo, a roupa dela pega fogo, ela pega fogo. E aí, no final da história, só tem as cinzas dela e os sapatinhos vermelhos. E aí você pensa que na questão disciplinar, né, da cultura, tá? E, assim, as ilustrações são lindíssimas. Existe esse livro em PDF para leitura. A história aqui do Struwwelpeter é uma história que tem no livro também sobre... Inclusive, parece o Edward, Mãos de Tesoura. Parece que o Tim Burton se inspirou um pouco nessa imagem, tá? Acho que tem alguém com o microfone aberto. Vou confirmar 14. Alguém que está com essa situação aí está com o microfone aberto. Então, enfim, era um menino que não gostava de cortar as unhas e nem de lavar o cabelo, nem de cortar o cabelo, certo? É João Felpudo, acho o nome desse personagem em português, mas ele é originalmente um personagem alemão, tá?
E aí eu queria falar onde que vocês podem estudar alemão no Brasil no curso de graduação. Na USP, quem é da USP aí, né? Tem vários lugares, na URGS, na Federal de Pelotas, UFPEL, na Unicinos, eu acho que é aqui Instituto Federal de Pelotas também, alguém sabe? Acho que é o Instituto Federal de Pelotas. Na UFSC, Florianópolis, Federal de Santa Catarina, na FURB, Blumenau, na Federal do Paraná, UniOeste, Marechal Rondon, Unesp de Assis, Unesp Araraquara, já falei da USP, UFMG, UERJ, UFRJ, UF, UFBA, UFPB, UFPA, do Pará, né, e do Ceará, em Fortaleza, Federal do Ceará. Hoje você pode estudar português na Alemanha, na graduação, em Hamburgo, em Göttingen, em Tübingen, em Freiburg, em Frankfurt e em Berlim, nessas universidades. Tá? Para quem tem interesse, fazer alguma coisa, sanduíche, né? Quem já estuda alemão aqui, quer estudar um período lá, algo do tipo. Tá bom? Algumas referências para vocês. Aí eu vou, depois que eu fizer uma última revisão desses slides, eu vou disponibilizar. Tá bom? Já enviei 2 vezes, mas vou enviar a terceira. Será a última. Tá bom? E eu tenho umas sugestões também. Se você quiser saber mais sobre a língua alemã e região onde a língua é falada, você pode olhar esses Instagrams do jornal Zeit. Tá? Deutsch mit Mari, que é uma menina formada pela Federal de Pelotas, que tem um Instagram bem dinâmico. Deutsche Welle, Deutsche Lernen. Deutschland.de, Germany Explore. Esse último é mais sobre paisagens da Alemanha, que também é um país bem bonito. Vale muito a pena se inspirar com as paisagens da Alemanha. Algumas sugestões de graphic novels em alemão. Der Unfall, que foi traduzida como Aprendendo a Cair, em inglês é The Thud, que é o baque, né? Mais ou menos. E é sobre um menino que é especial e que depois ele tem que viver sozinho numa cidade onde vivem várias pessoas especiais. A cidade é comandada por pessoas especiais, tá? E tem esse texto aqui também da Irmina, não tem tradução para português ainda, que é uma menina que tem um amigo, isso dá para ver aqui, ela tem um amigo negro. Ela vai morar em Londres, esse rapaz estuda em Oxford, e aí depois chegam os nazistas, eles têm que se separar, né? E aí, de novo, você tem essa questão da Segunda Guerra Mundial, que é um tema muito debatido na literatura alemã. Muito no cinema alemão, na arte alemã, muito debatido, né? E aqui eu deixo meus contatos, ericarodriguesfontes@gmail.com e Instagram viajante.ilimitado. O Instagram fez favor de derrubar uma conta minha, mas nós voltamos. Estamos com outra conta. E é isso. Não sei se foi rápido demais. Na verdade, foi intenso para mim também. Foi bom para vocês também? Excelente. Foi intenso. Foi muito intenso para mim, gente. Eu vivi cada momento de preparação, mas eu gostei muito. Eu acho que o pessoal participa muito, né? E vamos agora aí às outras participações. Érica, eu gostaria de fazer um comentário. Você falou a respeito do Max Moritz e o Struwwelpeter, e a história da menina que se queimou com os fósforos. É bem chocante, né? Você vê a imagem da criança pegando fogo, mas o Max e o Moritz não são os dois que morrem e são devorados por patinhos no fim? Sim. Porque tem muito essa questão do castigo. Eu lembro que eu fiquei chocada quando eu vi o meu professor de alemão deu a história e tinha a ilustração daqueles montinhos, assim, que seriam os restos deles e os patinhos. Ai, que coisa estranha! Então, tem essa questão muito... Olha, se você não seguir as regras, você morre, entendeu? Né? Uma certa normatização da morte, né? Por desobediência, né? Mas eu acho estranho porque, assim, eu conheço um pouco a literatura infantil da Inglaterra. E é muito...
e dos Estados Unidos. É sempre muito moralista. Você tem que ajudar os pobres, você tem que ser bom, você tem que respeitar o papai, a mamãe, respeita os mais velhos, tem que respeitar a Deus. Mas, tirando algumas exceções, assim, a morte, ela acontece por uma doença ou uma coisa assim, porque Você não tem um assassinato, né? Um homicídio, eu assim, né? lembro que o meu professor comentou que tem várias historinhas que acabaram não ficando conhecidas na Alemanha em que realmente você desobedeceu, morreu, ponto final, não tem nada para ser discutido. Assim, eu acho que é muito duro, é muito rígido. Imagina uma criança de, sei lá, 10 anos de idade vendo o Max Moritz sendo devorado por patinhos. É. Não, e essa menina também, né, que vira cinzas, né? Desculpa, eu saí aqui do quadro, mas enfim, acho muito triste também, né? Muito triste. Foge um pouco dessa nossa ideia de o castigo acontece, mas é um castigo mais suave um pouco, não é tão drástico. E me É diz uma morte, né? e aquela graphic novel, Mouse? A Mouse, ela é de um americano, né? Mas exatamente. Ela foi assim um grande marco também. Ela está disponível em PDF gratuitamente na internet. Mouse. E ela fala também sobre essa questão de campos de concentração, né? Uma família polonesa. E é do Art Spiegelman, né? Ah, tá. Eu achei que era alemã mesmo, porque até as personagens são animais. Não Pois é? são ratinhos. São Tem os ratinhos, mas ratinhos. tem a guarda do campo de concentração aí já não são ratos, né? Pois é, a família é ratinha, né? De ratinhos. Eu achei muito chocante também ver. Uhum. Eu não sei, causou. Bom, é um assunto super complicado, claro. Não tem como. Não, eu acho que assim, eu não vou contar, assim, eu não tenho filhos, mas eu vou contar para minha sobrinha essa história, porque isso é um choque muito grande. Sim. Né? Pois é. E aí, as imagens também, os desenhos são muito lindos, né? Tanto do Struwwelpeter Peter como do Max Moritz. São desenhos lindos, isso que é mais chocante ainda. Sim, né? Porque você olha fica esses encantado slides. com aquilo. O slide, a página aqui mais da esquerda, antes de a menina começar a pegar fogo, é muito bonita. Se você olha, você tem a impressão do quê? Que ela está brincando e tudo bem. E tem a questão assim, o traço é bonito também, né? Sim, é muito delicado. Agora, É. também consta que os contos do Grimm, eles eram bem mais fortes também, que acabaram sendo suavizados até chegar à versão Disney, né? Com a Branca de Isso, Neve, bem filtrados, né? E na verdade eles são originários ali daquela região, né? As narrativas orais, né? São oriundas daquela região ali. Então... Professora, o Sanclay quer fazer uma pergunta, então eu vou passar a palavra para ele. Sanclay, pode fazer sua pergunta. Com licença, boa tarde. Boa tarde. Eu achei, parabéns pela apresentação, foi incrível. Obrigada. Muito diálogo entre essas histórias e as histórias de um escritor brasileiro chamado Daniel Munduruku. São histórias tradicionais dos povos originários do Brasil. E tem muito esse tom de parece terror, e são para crianças. E eu achei muito parecido. Tem uma história do Daniel Munduruku, que são dois irmãos que acham uma casa, e nessa casa tem uma comida, e um fala, não come, aí o outro fala, tá bom. Aí um sai, o outro vai e come. Aí depois o monstro, dono da casa, vem e come a criança. Ele fala, eu comi o seu irmão, porque ele desrespeitou
a comida que não era para comer. Aí tem um tom também moralista, né? Pedagógico. Achei Bem pedagógico. achei bem, achei bem legal, achei bem legal. E para criança parece assustador para gente mais velho, para mim, mas para criança, a criança sempre ri. Eu acho que o terror, assim, não terror, né, o gênero, mas a história com essas desventuras acaba gerando um tom cômico às vezes entre as crianças. E isso às vezes eu acho bem pedagógico. Só queria falar isso mesmo, que eu achei bem dialógico com a literatura indígena em língua brasileira. Achei bem legal. Pois Parabéns é, eu pela acho que eu li, eu vou anotar que o nome dele é o Daniel Munduruku, né? É isso? Daniel Munduruku. Daniel Munduruku. Munduruku. Um K. É porque eu acho... Munduruku com K. Ah. Certo, eu acho que eu tinha visto alguma coisa dele quando eu estava procurando, só que a gente tem que pesquisar tantas coisas que às vezes a gente tem curiosidade sobre... Eu tenho muita curiosidade sobre literatura indígena, conheço praticamente nada, né? Indígena brasileira, é muito raro, a gente não tem esse acesso. Quando eu dou aula de literatura americana, norte-americana, os meus alunos pedem muito, e aí eu começo a falar um pouco sobre cultura nativa norte-americana. Eu tenho essa vontade de ir atrás do que a gente tem no Brasil, né? Porque foi uma coisa que eu coloquei para uma pessoa e ela disse que não concordava, mas ela não conhecia. Eu falei, por exemplo, que os japoneses, né, têm uma cultura animista muito forte, assim como nossos indígenas, e, no entanto, a cultura dos japoneses mostra muito mais o animismo deles do que a nossa, porque aqui meio que se perdeu. Então, você não tem quase isso na literatura infantil, você não tem quase isso em desenhos produzidos no Brasil, enfim, em peças para crianças. No Japão isso é muito forte ainda, né? Porque a religião nativa, a cultura nativa deles ainda está muito, muito enraizada, muito preservada. Né? E ela não tá, ela disse, não, você está falando sobre o que o Japão exporta. Eu falei, não, estou falando sobre o que o Japão consome. Não só o que ele exporta, eles também consomem, né? Então, é uma questão muito interessante a gente olhar a nossa literatura indígena, nativa também. Indígena, vírgula, nativa. Alguém quer falar mais alguma coisa? Alguma pergunta, algum comentário? Sim, a Mônica Teodoro gostaria de fazer uma pergunta também. Oi, eu tô sem... Olá, vocês estão me ouvindo? Estamos. Sim. Eu tô sem câmera, peço desculpas. É sobre literatura indígena, na verdade não é uma pergunta, só uma dica. Tem uma coleção que chama Um Dia na Aldeia, que era publicada pela Cosac Naif, e agora está sendo publicada pela editora do SESI. É uma coleção bem legal, bilíngue, português e língua indígena. A edição, acho que são 6 livros, com 6 etnias diferentes aqui de indígenas brasileiros. Era essa a dica que eu queria dar para a Érica. Qual o nome do... Fala de novo. Um Dia na Aldeia, o nome da coleção. Um Dia na Aldeia. Que é publicado pelo SESI agora, é isso? A editora do SESI? Isso. Que era pela Cosac Naif, né? Isso. Eu tenho as da Cosac, na verdade, traziam inclusive um DVD, porque o projeto nasceu de elaboração era uma... Eu me esqueci o nome do pesquisador que ele levou vídeos, ele deu um curso de cinema para indígenas. E eles gravaram histórias da aldeia. E essas histórias se transformaram em livros para que as crianças pudessem ler na língua nativa e também para difundir, né? Que o português não é a única língua no Brasil. Não mesmo, né? A gente tem mais de 200 línguas indígenas e, infelizmente, a gente fala português como língua oficial somente, né? A gente não tem nenhum programa para divulgação dessas línguas indígenas. Eu tenho uma grande amiga aqui do Piauí, que tá no Sul, mas ela está fazendo doutorado em literatura indígena, ela é guajajara, nasceu numa aldeia no Maranhão, Barra do Corda, e ela está fazendo doutorado nessa área, e ela mostra como que até para eles ela se tornou uma referência
exatamente porque a cultura tá muito invisibilizada já, entendeu? Então é um Sim. grito de socorro mesmo que tem que ser feito. Essa coleção é muito maravilhosa. Eu vou olhar com carinho. Eu fiquei muito triste quando a Kozak Naif terminou, e agora tem outras editoras interessantes também, mas eu acho que o padrão da Kozak Naif era muito bom mesmo, né? Muito bom verdade. mesmo, e a gente perdeu muita coisa com o fechamento. Muito obrigada. Obrigada. Mais alguém? Se ninguém tiver perguntas, eu gostaria de fazer mais um comentário. Eu estou com uma dúvida aqui, mas vai falando que eu vou só fazer uma checagem aqui É o seguinte, sobre o partido nazista. Você comentou bem no começo da sua apresentação, você falou a respeito da modelo que foi para a Alemanha e as pessoas diziam que ela falava um alemão muito antigo, não sei o quê. No Rio Grande do Sul tem o Hunsrück, eu acho que é o nome, que é uma língua alemã que veio para cá com os imigrantes e ela acabou ficando também meio congelada, lógico. E eu já vi até uns videozinhos curtos a respeito, na época em que eu estudava alemão. É muito interessante porque eles acabam adaptando palavras do português para o alemão. Então, eu lembro que abacaxi eles escreviam com SH ou SCH. E são vários detalhes pequenos que mostram a tentativa que eles fizeram de adaptação do português para o alemão. E eu já vi, se não me engano, já vieram pesquisadores da Alemanha para estudar a língua aqui. Assim como também tem no Rio Grande do Sul o italiano, que é uma língua italiana, que esse sim, já vieram diversos pesquisadores do Vêneto para cá para estudar a língua, porque acabou meio que congelando também o dialeto como ele era falado na Itália no século XIX. Então, assim, eu não sei se existem muitos estudos sobre o Hunsrück, mas é uma comunidade pequena no Rio Grande do Sul e parece que bastante ativa. Legal. Pois é, o interessante, né, como a gente recebeu uma intercambista aqui, eu sou assessora internacional e é a segunda vez que eu assumo essa função, e a gente recebeu uma menina na minha primeira temporada, foi em 2009, que era italiana, e aí ela disse que a professora dela de português, que era uma mulher portuguesa, ela foi informada pela professora que não existia mais a palavra acolá. Essa palavra caiu em desuso no século XVI. Ela disse isso para a turma toda. Mas no Piauí se fala acolá. Comumente, quando eu disse no início, né, que a gente ainda guarda traços no Piauí de português colonial, porque o Piauí não é tão aberto assim, não tem tantas pessoas de fora, né? Uma das questões que eu me lembrei, das quais eu me lembrei, foi essa, entendeu? Porque aqui as pessoas falam, eu vou acolá, me encontra acolá, né? E a mulher tinha dito que tinha acabado essa palavra, não se falava mais. Eu disse, olha, é muito arriscado você falar isso em termos de língua. Então, quando um aluno pergunta para mim, eu falo, olha, essa é a minha experiência com língua inglesa dentro do estado da Carolina do Norte, durante 6 meses, e alguns outros contatos com alguns falantes, mas eu não sei nada sobre Papua Nova Guiné, onde inglês também é falado, sobre as Ilhas Fiji. Então, é muito arriscado você dizer, isso não existe mais, isso, né? Muito arriscado. Sim, e alguém acabou de observar aqui no chat que tem a expressão aqui e acolá. Eu conheço como aqui, ali e acolá. A gente não usa assim, mas acho que se falar, as pessoas vão entender, porque não é um bicho de mas sete aqui o acolá não é só usado nessa expressão, é usado mesmo acolá. Tá acolá, ele tá acolá, é usado como lá. Né? Normalmente. Aí, mais alguém observou também. Deixa eu ver. A respeito do uso de acolá. É super complicado, né? Quando as pessoas falam. É igual. O inglês é a única língua do mundo em que o adjetivo. Gente! Milhares de línguas no mundo, como que você vai falar? E só em inglês, se você diz white car. Aí você começa a estudar russo e descobre que o adjetivo vem antes também.
Pois é. Então, assim, tem muitas coisas, né, que a pessoa fala assim, o inglês é muito, muito fácil. Aí a pessoa faz aniversário e falam congratulations. Aí eu falo, não fala isso. Tem um amigo meu que está morando em Miami há 5 anos. Eu falei para ele, não fala isso, porque congratulations não é para quando a pessoa faz aniversário. É para quando a pessoa conseguiu alguma coisa por mérito. Eu não sabia. Eu falei, pô, você não acha inglês fácil? Pois é, isso aí tá errado. Ou quando a pessoa fala thanks God, o John Milton pode falar essas coisas, né, que a gente vê na internet sobre essas coisas, né? Então, a pessoa fala thanks God, e thanks God é uma invenção, eu acho que é uma invenção brasileira, né? Porque ela soa como valeu Deus, e na verdade a expressão é thank God, graças a Deus. Thank God, I thank God, né? Então, assim, aí você vê lá, hashtag thanks God, se você botar essa hashtag no Instagram, você vê milhões de pessoas que falaram isso, e é uma invenção, né? Então, é interessante, você comunica, mas eu acho muito interessante essa ideia das pessoas, não, tal língua é fácil, tal língua é difícil, porque as línguas têm muitas sutilezas, e são essas sutilezas que temperam, né, que dão esse charme delas, eu acho, sabe? E é por isso que eu gosto. Não é exatamente assim, as dificuldades é que são o desafio mesmo, né? Que instigam. E sem a questão do que é fácil para a gente, eu lembro que eu tive uma colega numa disciplina de pós aqui na USP, ela dava aula de português para americanos. E um dos alunos dela não conseguia entender de jeito nenhum a diferença entre eu fazia e eu fiz. E um dia ele perguntou para ela... É difícil, né? Mas o seu filho sabe... Ela falou, sabe, quantos anos ele tem? Tem 8. Nossa, seu filho é um gênio. Ela falou, não, ele é brasileiro. Porque na verdade, escutando. Na verdade, você fala em inglês, I used to make something. I used to. Esse used to é o pretérito imperfeito, né? I used to cook. I used to. Eles usam isso e essa é a ideia, né? Mas não tem uma forma verbal para isso, né? Esse pretérito imperfeito, não tem. Então, são essas nuances que vêm de contato, né? É difícil, porque um amigo meu do Canadá falava assim, por que é meu amor e não é minha amor? E eu levei muito tempo para explicar para ele, depois fui pensar, né? Não, porque é uma palavra do gênero masculino, então sempre tem que ser meu amor. Mesmo quando for uma mulher. Né? Eu não posso falar minha amor. Então a gente hoje brinca e fala minha amora, né? Mas é engraçado meu amor para mulheres e para homens. E isso foi uma dúvida dele, eu nunca tinha parado para pensar nisso. E aí eu fui pensar, fui explicar para ele depois que eu pensei. Alguém tem, não sei se tem mais coisa no chat, se tem mais gente. Eu vi um comentário aqui de alguém que perguntou, então, o que se diz no lugar de congratulations no aniversário? Many happy returns, por exemplo? Você diz happy birthday. Happy birthday. Many happy returns, você pode dizer também. Happy birthday. E se for aniversário de casamento, happy anniversary. Mas congratulations é quando você conseguiu algo por mérito, você correu uma maratona de 20 quilômetros, chegou em primeiro lugar. Congratulations, you're a winner. Entendeu? Por exemplo. Né? Thank God I am having a good weather today. The weather is good today. Thank God the weather is good today. Né? Graças a Deus, I'm having good weather today. Então, enfim, graças a Deus o tempo hoje está bom. Né? Sim. Alguém comentou aqui no chat também que em alemão o feliz aniversário é um pouco diferente, né? Alles Gute zum Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag. Tudo bom para o Geburtstag. dia, né? Tudo de bom para o dia do seu nascimento. Que Geburtstag é dia do seu nascimento, assim como o birthday também, né? É o dia que você nasceu, né? Acho que são esses detalhes que tornam o estudo das línguas uma coisa assim tão fascinante. E você também comentou a respeito do alemão ser muito falado. Anteontem eu vi na internet o trabalho de um linguista no Chile que está tentando salvar uma língua que só tem 8 falantes. Eu vi isso aí, uma língua indígena, né? Sim. Só tem 8 falantes e não tem.
E provavelmente não vão, porque as pessoas não vão, não tem um casal, né? Tem uma questão dessa, sim. 2 falantes já são bem idosos e os outros... Assim, as pessoas sentem vergonha de falar, porque, sei lá, sempre tinha quem caçoasse, quem criticasse. Então, e você pensa na falta que faz uma língua, porque são detalhes, é uma visão de mundo que se perde. Uhum. Sim. Alguém quer dizer algo mais? Eu não sei nem que horas são. Faltam quase 4 horas, né? Quase 4. Oficialmente temos ainda 8 minutos. Se alguém quiser fazer perguntas, comentários. No chat tem muitos agradecimentos, elogios, muita gente que diz que a partir de sua aula vão querer pensar em estudar alemão, ficaram entusiasmados para aprender o idioma. Várias pessoas disseram isso. E todos agradecendo muito, foi uma aula espetacular, sensacional, gente, vários obrigada. adjetivos. É o que Muito temos obrigada. Aqui. Assim, eu fiz o possível, né, para trazer alguma coisa nova. Eu estou descobrindo muito essa área de graphic novels, mas eu não tinha falado sobre isso em alemão, né? Então foi um desafio para mim também. E eu fico feliz que vocês tenham gostado, e eu agradeço as contribuições também, né? Porque eu falo sobre isso, as aulas, eu falo que enquanto eu crescia, não estou mais falando nada com nada depois de 2 horas, eu ouvia muitas coisas ruins sobre professores. O professor tem uma vida desgraçada, né? Ele não ganha nada, mal dá para comer e tal, aquelas coisas que a gente ouve. Mas nunca tinham me falado uma coisa que é a chave da profissão para mim, que é o contato humano. Esse contato, ele pode ser muito bom ou também, às vezes, não tão bom, né? Mas esses momentos de troca que são muito engrandecedores. Porque existe essa palavra, né? Engrandecedores? Sim. Enriquecedores. Sim. Ok. Porque ao mesmo tempo que eu tento contribuir com algo, alguém também vai me trazer uma contribuição. E professores, eles nunca envelhecem no sentido de estarem sempre atualizados com o que está acontecendo. Porque as novidades estão sempre chegando através dos alunos, né? Isso é muito, muito bom. Então, espero realmente ter podido contribuir e agradeço imensamente as contribuições de vocês. Professora, o Ricardo Pinheiro levantou a mão agora. Ricardo, pode falar, por favor. Oi, o meu som está chegando aí? Tá, sim. Sim. Que bom, obrigado pela correspondência. Professora, é o seguinte, tem alguma proximidade, alguma interferência, assim, algo de dinamarquês no alemão? Eu pergunto por conta do seguinte, durante a graduação de filosofia, lá por volta do meio da graduação, eu descobri e fiquei, não sei se essa expressão politicamente correta, né, de se dizer ainda, fiquei encantado pelas obras do Kierkegaard, eu não sei como se diz corretamente ainda o nome dele, mas é Søren Arby Kierkegaard. Enfim, de maneira que eu, né, não sabendo falar dinamarquês, nem ler dinamarquês, só tive contato com as traduções. E gostaria de retomar aí no futuro essa graduação para terminá-la, né, que eu tive que começar a biblioteconomia, e terminando fazer algo de pós-graduação com Kierkegaard, né, com as obras dele, só que lendo em original. Alguém falou assim para mim, olha, talvez você vai precisar aprender alemão antes de aprender dinamarquês. O que a senhora pode falar para mim sobre isso, se puder falar algo? Você estuda inglês, fala inglês? Bom, eu tenho aquilo que dizem aqui como inglês intermediário, assim, né? Ainda não é o avançado, ainda não é o fluente. Tipo o quê? B1, B2? Você sabe? Né? A1, A2, B1, B2, né? Iniciante, intermediário e avançado. B1.
Eu acho... Eu não sei se você tem que aprender alemão para aprender dinamarquês. Olha, eu vou te mostrar aqui esse primeiro, né, desenho que eu mostrei, as línguas indo-europeias, depois o germânico, aí tem o germânico ocidental, o germânico do norte, aí você tem aqui, né, o dinamarquês, o sueco, o norueguês, na verdade o finlandês, ele é de outro tronco, né, mais próximo do húngaro, do estoniano e tal. Eu falo isso porque a região é próxima geograficamente, mas linguisticamente existe uma certa separação. Então, daí eu tenho o germânico, e ele vai gerar aqui o alto-alemão e o alemão. Então, eles têm um parentesco, eles têm semelhança, sim. Né? E quando você vê o dinamarquês escrito, é muito mais fácil você deduzir se você fala alemão, mas eu não acredito que você tenha que saber alemão. Eu sou muito contra esse tipo de pensamento, sabe? Tem gente que fala, o meu filho quer aprender espanhol, mas eu quero obrigar o meu filho a aprender inglês. Por quê? O seu filho quer aprender espanhol? Deixa ele aprender espanhol. Porque uma vez eu conheci um homem, quando eu tinha, 18 anos, que ele aplicava teste de proficiência da Florida International University. E esse homem, ele disse o que para nós? Ele disse, olha, a língua é uma coisa que você aprende muito mais com o coração do que com o cérebro. E eu concordo com ele em gênero, número e grau. Porque se você não quiser aprender uma coisa, você não vai aprender essa coisa. Então você vai criar um obstáculo. Poxa, eu estou tendo que aprender alemão, mas na verdade eu quero chegar ao dinamarquês. Eu digo, aprenda o que você quer. Porque seu desejo de aprender uma determinada língua já vai facilitar o teu caminho até ela e nela, entendeu? É o que eu acredito, né? Eu acredito nisso. Na verdade, eu queria começar aprendendo francês. Minha mãe não deixou, ela me fez aprender inglês e no final das contas eu gostei muito, mas eu queria. Eu fiquei 2 anos debatendo ali aquela ideia da minha mãe. Eu acho que as pessoas têm que fazer o que elas querem fazer. Isso facilita a aprendizagem delas. Basicamente é isso que eu acho. Que eu aconselho você a fazer. Obrigado, professora. O meu professor de alemão era sueco. E ele sempre falava que se você sabe alemão, ajuda um pouco no aprendizado do sueco. E aí ele falou para mim, mas se você sabe inglês, ajuda o aprendizado do sueco também. Também. Porque o sueco não tem declinações, por exemplo. Sim. Então, assim, o léxico pode ter pontos de contato, mas eu acho que na estrutura as línguas escandinavas acabam se aproximando mais do inglês do que do alemão. Sim. E eu concordo plenamente com você, Érica. Ricardo, vai estudar dinamarquês. Se um dia você precisar estudar alemão, aí você estuda porque precisa, porque vai te ajudar nos estudos, mas não há obrigação. Eu acho que não deve haver obrigação. E assim, tem tanta coisa legal também, né? Tem filosofia, você falou do Kierkegaard também, tem o Andersen, né? Que você pode ler em dinamarquês, coisas interessantes que você já sabe em português, que você pode ler em dinamarquês, né? Por exemplo. Uma leitura que me facilita muito é a leitura da Bíblia, porque eu fui criada numa família de teólogos, então é um texto que eu conheço bem. Quando eu vou aprender uma língua, eu já quero logo ler a Bíblia, porque tem um vocabulário extenso, profundo, e já me ajuda a entender a nova target language, a nova língua-alvo, porque eu já sei o conteúdo, já sei o vocabulário. Então, por exemplo, contos de fadas são textos que facilitam a gente aprender várias línguas, porque a gente já sabe as histórias, né? Só uma observação em relação ao que ele falou, né? Do dinamarquês. Há 2 anos atrás, eu preparei um aluno para o exame de proficiência em inglês na Universidade de Copenhague. Ele ia fazer o PhD dele lá. E ele veio conversar comigo e ele falou, eu também estou aprendendo alemão, porque me disseram que para eu chegar no dinamarquês eu preciso do alemão. Eu falei para ele, olha, cada língua tem a sua peculiaridade. Eu acho que você tem que saber bem o inglês. O dinamarquês você vai aprender lá e eu acho que você não precisa do alemão, não.
Aí tudo bem, ele passou no exame, foi, já estava fazendo o PhD dele, aí ele me manda uma mensagem dizendo assim: professora, a senhora estava certa e não tem nada a ver. Eu vim aqui com alemão, eu não consegui entender nada e os caras olhavam para mim e falavam: fala inglês para a gente entender. E ele disse que quando começou a aprender o dinamarquês, o que ele havia aprendido de alemão não fez a mínima diferença. Então é isso. É só como um testemunho. Na verdade, o inglês acaba sendo muito mais utilizado nesses países nórdicos do que o alemão, né? Eles até estudam na escola, mas eles não têm a fluência, eles não têm o uso do dia a dia como eles têm do inglês, né? Inclusive as aulas da universidade são dadas todas em inglês, não são dadas em dinamarquês, né? Tudo é dado em inglês, né? E isso em geral. Uhum. Pode falar, Ricardo. Alguma de vocês sabe informar onde se ensina dinamarquês aqui no Brasil? Eu acho que você está onde, em São Paulo? Eu estou no interior de São Paulo. Presidente Prudente. Não sei sobre o interior, mas assim, eu acho que em São Paulo, capital, eu acho que hoje também online tem muitas opções, né? Mas você dando uma olhada, se eu olhar aqui no Instagram agora, eu acho algum professor dinamarquês, entendeu? Ou no Google, eu acho que você consegue alguém, eu vejo São Paulo como um lugar que você pode comer todo tipo de comida, eu sempre faço comida, e pode fazer curso de qualquer coisa, sabe? Tudo que eu quero aprender, eu procuro São Paulo, para mim é um centro assim de saber. E aí depois, se tem algum saber específico, eu procuro nos lugares específicos, né? Tem japonês aqui muito forte no Pará, também no Paraná, então eu procuro aquilo que está perto da minha região. Acho que São Paulo é uma referência. Você está no interior de São Paulo. Eu não sei como é isso aí no interior, quão longe é o teu interior da capital, né? Mas eu posso olhar aqui rapidinho e ver. E aí depois você pode dar uma olhada no Instagram, até botar uma hashtag aula de dinamarquês, ver se você acha alguma coisa, entendeu? Ricardo, é isso. Se você quiser, deixa seu e-mail. Eu vou perguntar para o meu aluno, que eu tenho contato com ele, que eu tenho ajudado a fazer revisão de tese com ele, e eu peço para ele onde é que ele estudou dinamarquês, tá bom? Eu acredito que você consiga fazer mais aula particular do que em grupo, né? Eu só estava mostrando aqui aplicativos de vários, sabe, Babel, esses aplicativos, né? Mas eu acredito que você consiga fazer mais aula particular do que em grupo, acho que é melhor. Para esse tipo de aula, acho que nem tanta gente assim vai procurar dinamarquês, né? Se não há mais perguntas, Érica, agradeço muitíssimo a sua aula. Foi muito linda e pensar em temas tão tristes, tão sensíveis sendo discutidos num suporte, se é que se pode assim dizer, tão dinâmico quanto uma graphic novel, faz a gente pensar muito. Agradeço demais a participação dos alunos. Cássio, obrigada pela ajuda. Érica, de novo, muitíssimo obrigada. Eu falei que a sua aula ia ser boa. Pois é, então, gente, muito obrigada pelo convite, muito obrigada pelas presenças aí. Muita gente apareceu, né? Eu não estava vendo, depois eu vi que tinha muita gente. São 130 alunos. Olha que legal, as pessoas participaram bastante, me trouxeram muitas informações legais. Tem, 249 novas mensagens, então tem muitas que eu não vi, mas acho que foram lidas. E boas novas aulas.